Boa tarde! Boa tarde a todos. Parabéns todo mundo que está aqui comprometidamente no horário. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Carlos Eirá, Vani Cleide, Arlete, coisa boa, todo mundo aqui. Tela e André, Kátia, sejam todos muito bem-vindos. Que coisa boa, tá todo mundo aqui reunido. Sejam bem-vindos. O que eu queria que cada um fizesse aqui agora, nesse momento, manda ainda aquela mensagem de lembrete para aquele seu downline, aquela sua downline que não se situou, que hoje é sexta-feira e que a gente tem esse grande treinamento de 2.500 aqui, sendo hoje um momento único, exclusivo, extraordinário, como eu tenho certeza que vai ser. Então, enquanto vocês mandam a mensagem para todo mundo, o que a gente vai fazer agora também é já todo mundo que você sabe que fez os 2.500, tá? Lembra que a gente tem essa qualificação. A mensagem saiu para todo mundo por e-mail, todos os qualificados por e-mail. Então, se eventualmente alguém não viu o e-mail ou se alguém está com o e-mail desatualizado, então eu quero que você lembre de todo mundo aqui, de colocar todo mundo aqui nesse foco. Prepare seu caderno do poder, porque eu tenho certeza que vamos ter informações valiosíssimas que vão nos dar grandes insights, grandes ideias para serem implementadas já na próxima semana. E eu queria começar parabenizando todos vocês que não apenas qualificaram, mas que sabem dar o valor a um treinamento, sabem dar o valor do que é receber informação e se portar realmente como dono e dona do seu negócio e absorver essas informações de pessoas que estão nos níveis mais altos, não é verdade? Por quê? Porque a gente ensina com o nosso exemplo. Quando a gente não participa dos treinamentos, apesar de ter qualificado, ou quando a gente não está presente na sala e a gente tem downlines dentro, a gente está mandando uma mensagem para esses downlines de que não é importante ser treinado. E, segundo palavras do nosso mestre Jim Rohn, só um idiota rejeita o conhecimento. Não é verdade? E eu não quero ser idiota, pelo amor de Deus! Então, parabéns a todo mundo que qualificou e que está aqui. Parabéns mesmo. Muita alegria, muito orgulho de cada um de vocês. Tenho certeza que é esse tipo de atitude, postura e de desejo que coloca todo mundo em uma posição, né, de um merecimento maior. Então, agora, sem mais delongas, a gente vai ter agora essas informações preciosíssimas. E como é que a gente pode aproveitar essas informações? Eu quero que todo mundo pense assim: essa informação é para a gente, né? Vai ser essa informação eu vou receber para mim, ao mesmo tempo que eu vou também anotar alguns pontos que eu preciso transmitir para alguns supervisores meus que ainda, por exemplo, não alcançaram os 2.500 pontos. Não ensinar o tal qual, mas é a linha do raciocínio. Certamente, hoje no conteúdo vai ser falado sobre desenvolvimento de royalties. E desenvolvimento de royalties não acontece somente a gente recrutando pessoas, né? Então, você aprender o que vai ser transmitido aqui e anotar o que você sabe que precisa implementar para um maior crescimento do seu time, um maior crescimento do seu negócio. Então, agora a gente vai realmente, sem mais delongas agora, aproveitando esse momento incrível, nos ajudem a receber ele. Olha que lindo, Gilberto está aqui, Giba e Silvia, parabéns, bem-vindos. Ele, membro da equipe internacional de presidentes, um grande líder, uma grande inspiração como pessoa, como ser humano, um mestre, né? Ele gosta muito de ser reconhecido como mestre, como de fato ele é capaz de ensinar, capaz de tornar a visão das pessoas muito mais nítida do que muitas vezes está, capaz de mudar o estado de ânimo, capaz de transmitir conhecimento, no nível diferenciado. Então, nada mais justo do que para todas as pessoas que dão valor a treinamento, que dão valor realmente ao seu negócio, que fazem esse mínimo 2.500 e que estão aqui, do que a gente ter ele, membro da equipe internacional de presidentes, com minha gratidão em nome de todo mundo que já vai receber esse treinamento e esses ensinamentos. Me ajudem a receber membro da equipe internacional de presidentes, Davi Menezes! Presidente executivo, me desculpe. Presidente executivo, quem sabe fazer presidentes abaixo.
Obrigada! Oi, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado, Marquinha, pelo carinho de sempre. Sejam todos muito bem-vindos. Time seleto de líderes comprometidos. Parabéns por aqueles que estão chegando na hora e que estão de câmeras abertas e preparados. Eu estou aqui já bem hidratado, com muita energia e com muito prazer e satisfação e orgulho em servi-los. Então, a Martinha me passou mais ou menos um mapa das necessidades atuais do grupo e eu gostaria já de ir direto ao tema. Nós vamos ter alguns momentos de apresentação, momentos de pausa para interação, onde vocês vão poder fazer perguntas. Então, todo mundo de preferência esteja com seus cadernos aí apostos, com a melhor atenção. Tragam suas questões principais desse momento que vocês se encontram no negócio, porque nós estamos num momento muito precioso de retomada de crescimento e criação de novo movimento. E parabéns mais uma vez pela presença de cada um. Vamos começar falando sobre confiança e depois entraremos diretamente no tema, que é construção e desenvolvimento de novos líderes focados em royalties. Deixe-me agora compartilhar minha apresentação. Deixa eu fazer agora aqui os ajustes no vídeo e queria a ajuda de vocês para que vocês me deem um feedback de que estão me vendo, me ouvindo e que a minha apresentação agora está ok. Perfeito. Muito bem, então teremos hoje um workshop para a formação de novos construtores de organização e desenvolvimento de liderança. Ficamos muito felizes desde o nosso encontro em Lisboa, no Presidente Summit deste ano, de 2024, quando nós tivemos a presença do Eric Worre no palco, se apresentando para a gente pela primeira vez. Depois que ele passou mais ou menos uns 30 minutos conectando-se à liderança global da Herbalife, não foi fácil falar para essa sala com 5 mil líderes representando os 95 países, praticamente o mundo inteiro estava lá, e todos no nível de milionário e acima. Para você se comunicar com essa turma não é brincadeira, e principalmente porque na primeira fila, nas primeiras filas estão os fundadores do negócio. Estão os founders, estão os chairmans, estão os KKKs, está toda a liderança global, e ele fez um trabalho muito bonito falando sobre as raízes da nossa empresa e como ele foi influenciado pelos nossos líderes originais, principalmente por Mark Hughes e por Jim Rohn. E, na realidade, o que ele fez conosco desde lá são basicamente lembranças, relembranças, porque grande parte dos conteúdos que nós fomos expostos, nós já tínhamos sido apresentados e já estávamos fazendo o negócio, quando na realidade construímos os nossos negócios originais, chegamos à equipe de presidente, por exemplo, no meu caso e da Juliana, na primeira década de negócios, baseado nesses fundamentos que o Eric Ouro trouxe de volta para a gente. Então, essa tela aqui eu acho que é muito significativa. A gigante da nutrição. Quanto tempo de negócio? Vamos fazer 45 anos. Onde estamos? 95 mercados. Esses são os nossos números atuais, já submetidos a auditorias independentes. Então, recapitulando de maneira bem breve: 95 mercados, 8,6 bilhões em vendas no varejo no último ano, marca número um em controle de peso e bem-estar, 5,4 milhões de shakes de proteína servidos diariamente, o que significa que nós somos os maiores consumidores e distribuidores de proteínas inteligentes, proteínas nobres do mundo. Então, esse é o momento da gente bater assim no peito e dizer: está falando de mim, é nós. Mais de 300 cientistas na nossa equipe garantindo controle de qualidade e a pesquisa e o desenvolvimento dos produtos, dos quais 50 deles têm credenciais de doutoramento, de PhD. Amigos, preste muita atenção aqui a esse número. São 6 fábricas que a empresa tem hoje e 19 laboratórios para pesquisa, otimização de produtos e controle de qualidade. São cerca de 67 mil espaços de vida saudável no mundo, mais de 150 atletas patrocinados, equipes, ligas e eventos, e quase 230 mil crianças apoiadas por subsídios da Herbalife Family Foundation, crianças em situação de risco.
tendo feito essa visão panorâmica, vamos agora apresentar para vocês. Eu acredito que boa parte de vocês já foi exposta a esses selos do Euromonitor para 2024. Então, isso também é muito motivo de orgulho. Número um em controle de peso e bem-estar do mundo. Número um em shake de proteína do mundo. E número um em suplementos alimentícios da América Latina. Isso aqui ninguém tem. Primeiro, Michael Johnson de volta à nossa empresa para escrever o nosso próximo capítulo de crescimento, depois de ter contribuído conosco por 17 anos e ter nos ajudado a potencializar esta marca global, não mais apenas em controle de peso, mas como uma líder de nutrição e estilo de vida ativa e saudável. Ele volta no seu melhor momento de vida e traz para dentro três grandes distribuidores com ele. Isso é que é inédito na indústria. Primeiro, Stefan Graziani, que deixa um dos maiores negócios globais, um distribuidor líder de mercado mundial, com uma experiência impressionante de dedicação, não só ao crescimento da sua organização, mas junto com Leon Weissbein, são as duas mentes dos maiores líderes da companhia que pensam estrategicamente o crescimento da empresa para beneficiar a todos, e torna-se presidente corporativo, executivo, braço direito do Michael Johnson, com toda a sua expertise internacional de muitos anos de negócios globais, e também nada mais, nada menos que Rodica Macadrai e Juan Miguel Mendonça para dentro do Conselho Executivo de Diretores. Então, isso dá para a Herbalife uma competitividade singular em relação às outras empresas do nosso segmento. Olha que foto bonita e inspiradora. Essa foto foi tirada profissionalmente num dado momento lá em Lisboa, mostrando a interação dos dois, a amizade e a grande parceria. E aqui, apresentado pelo Michael Johnson, a estratégia global de crescimento baseada em três grandes pilares. Primeiro, lançamento de produtos inovadores para melhoria de resultados e expansão de novos mercados. Lembre-se que Michael Johnson voltou no início do ano passado. E do ano passado para cá, da realidade de setembro para cá, não fizemos ainda um ano e já temos quatro grandes lançamentos de produtos no Brasil, para confirmar de que o movimento está se criando. Lembra que nós lançamos o OnActive na Extravaganza, depois veio o Shape Control, depois veio a creatina e recentemente lançamos a nossa NutriSoup, sabor caldinho de feijão, para quem gosta de caldo de feijão como eu, está esbaldando aí no final da tarde. Eu gosto muito de tomar como lanche, embora seja um shake salgado. Melhorias no plano de vendas e marketing, que nós já estamos experimentando coisas assim inéditas, como o bônus de 1% para a equipe mundial. Não estava nas nossas imaginações mais extravagantes esse tipo de mudança. E o fator de correção de royalties e outros fatores de alavancagem de negócio, como o 2K simplificado, tudo isso é uma bandeja de recursos que a Herbalife coloca nas nossas mãos e que nós temos a oportunidade de tirar o máximo de proveito para criar um novo movimento. E, finalmente, investimento de 400 milhões de dólares em tecnologia digital para melhorar o alcance do distribuidor e a experiência do cliente com os nossos produtos e com o nosso programa de estilo de vida ativo e saudável. Isso aqui eu traduzi do último relatório para a Bolsa de Valores. Nos últimos 2 anos, lançamos mais de 700 produtos em 95 mercados. O nosso shake continua sendo reconhecido como o shake saudável número 1 do mundo e nós continuaremos a inovar o nosso portfólio. Agora, isso aqui me chamou muita atenção na Extravaganza em Bogotá. E quem esteve lá deve ter visto essa imagem mostrada pelo Pedro Cardoso no primeiro dia e depois no Michael Johnson na sua conferência de abertura, que foi pura inspiração. O homem decidiu estar conosco no seu aniversário de 70 anos. É um negócio impressionante, porque esses aniversários de 10 em 10 anos são verdadeiros ritos de passagem. E ele amanheceu conosco em Bogotá, fez uma apresentação inspiradora e quem esteve lá viu isso aqui. As maiores redes de lojas de alimentação do planeta. Primeiro, salvaguarda. A Herbalife não está associada a empresas e marcas terceirizadas mostradas aqui, é apenas para fins de referência. Então, a primeira delas é o Starbucks. São 30 mil lojas espalhadas no mundo. A segunda é o McDonald's, 36 mil lojas. A terceira é o Subway,
39 mil lojas e Herbalife se destaca no topo, com 67 mil espaços de vida saudável, que seriam o equivalente das nossas lojas. Então, Michael Johnson falou de uma maneira muito clara: a maior empresa de serviço alimentar do mundo. Meus amigos, eu não sei vocês, mas eu fico muito inspirado quando eu vejo esse tipo de constatação e esse tipo de projeção da nossa marca, da nossa força, dos nossos produtos e da nossa oportunidade de negócios. Agora, muita atenção para cá. Isso é estatística das top 100 companhias de marketing multinível do mundo relativo ao ano de 2023, publicado agora em 2024. Então, segundo a DSN, a Direct Selling News, que é uma grande empresa de dados da Europa que publica esses relatórios e que acompanho sempre e gosto de trazer, traduzir, trazer contextos para a gente poder ter cada vez mais confiança e saber para onde nós estamos indo. Então, observem quem é a número um, que é uma empresa quase secular, Amway. Observe o número dois, que é a Natura. A Natura foi catapultada para esse nível 2 porque, sendo uma empresa de origem brasileira, mas estava fortalecida e a Avon estava passando por dificuldades. Então, como acontece muitas vezes em multinacionais, uma incorpora a outra e a Natura comprou a Avon e dessa maneira foi elevada ao patamar de número 2 em volume de negócio. Mas lembrar que elas são empresas de vendas diretas, não são empresas de marketing multinível como a nossa. Então, se nós excluirmos a Natura como modelo de venda direta e deixarmos só multinível, a Herbalife está em segundo lugar. E muito interessante que as empresas que fizeram muito barulho aqui no Brasil no ano de 2018 e que algumas delas deixaram de operar no nosso país, elas não constam nessa lista aqui do top 10, nem constam no top 20, nem constam no top 30, nem constam no top 40. Então é muito barulho. E a gente tem que ter muito cuidado com as distrações quando a gente escuta esse tipo de barulho. Então, parabéns mais uma vez por vocês estarem aqui buscando as informações corretas e atualizadas no melhor ambiente. E obrigado mais uma vez pelo convite, Martinha. Agora, atenção para este relatório. Esse relatório está dentro do My Herbalife e fala sobre informações importantes para você ser um consultor independente. Sempre que você termina de assinar o kit de cadastro de um novo distribuidor, coisa que eu fiz, o último foi há 2 dias, e eu vi novamente esse documento no momento em que está se preenchendo o cadastro do novo distribuidor. Então, esse documento ele está público. E aí diz o seguinte: no ano de 2022, havia 1.986.217 distribuidores independentes em todo o mundo. Esse é o relatório de cadastro da Herbalife no mundo, em todos os países. Em um mês típico deste ano de 2022, 388.518, que dá mais ou menos 20%, podemos arredondar, distribuidores receberam ganhos da Herbalife. Não são ganhos totais, porque há muitas pessoas ganhando dinheiro com espaço de vida saudável e ganhando dinheiro com venda direta. E a Herbalife não tem controle sobre este volume de negócios realizados depois que você tira o produto diretamente da fábrica e executa determinadas práticas de negócios que a empresa não controla. Ela controla o cheque de lucro no atacado, ela controla o cheque de royalties e controla o cheque de bônus. Então, esses ganhos aqui são relativos a essas três formas de ganhos. Lucro no atacado, que a gente chamava outrora de comissões, que é a diferença de ganho entre o distribuidor e o supervisor, royalties e bônus. Então, veja que interessante o princípio de Pareto aqui aplicado. 20% dos distribuidores que fazem negócio são aqueles que ganham dinheiro regularmente. Agora, distribuindo isso estatisticamente, o que é que nós temos? 50% destes ganharam mais de US$ 150 em um mês, 10% ganharam mais de US$ 1.356 em um mês, e o top 1% da Herbalife, no ano de 2022, ganharam mais de US$ 10.394. Traduzindo isso para a nossa moeda, nós estamos falando em mais de R$ 55.000 hoje, se a gente for ajustar. Então, dá quase 4 mil distribuidores no mundo da Herbalife em 2022 ganham mais de R$ 50.000 por mês. E aqui vem o convite e a provocação. Que tal fazer parte desse 1%?
Olha a mensagem que está aqui. Apenas 1% das pessoas assumirão o compromisso de se desenvolver continuamente e conquistar o que os outros 99% nem imaginam ser possível. Então, a primeira coisa que deve ser feito para você desenvolver o seu negócio e poder projetar seu desenvolvimento no nível de liderança, para desenvolver aquelas quatro grandes habilidades que o Eric Worre nos relembra, que é vender, recrutar, duplicar e liderar. Primeira coisa é buscar o conhecimento. E o Jim Rohn dizia: sempre invista tempo, esforço e capital. Tempo, esforço e capital na busca do conhecimento para que você continue liderando. Uma vez que você para de buscar o conhecimento, ou seja, para de aprender, você começa a deixar de liderar. Então, agora vamos contar algumas histórias. Essas histórias aqui que nós vamos contar, primeiro, são histórias do Summit de Lisboa. E esse jovem, fazia algum tempo que ele não aparecia no palco, e ele foi convidado para dar um treinamento sensacional. É o Jorge de la Concepción, que foi o maior cheque de royalties de toda a história da companhia. Vocês todos acompanham isso, e não é novidade para ninguém. E ele disse, dentre inúmeras posições que ele colocou pessoais dentro do seu treinamento, que ele, nos últimos 3 anos, tem dedicado a estudar e buscar alternativas para recuperar o crescimento do negócio dele, que teve uma retração, e ele atribui isso principalmente o fato de que ele tinha uma visão equivocada de que líderes não se desenvolvem. Líderes é como se fossem nascem prontos, você só tem que procurá-los. E o que aconteceu no caso do negócio dele é que ele teve um crescimento estratosférico, mas não houve duplicação de líderes suficiente para dar suporte à manutenção e o desenvolvimento desse grande negócio construído num intervalo de tempo tão curto. Vale a pena lembrar que ele entrou no negócio em 2012, com 23 anos de idade, ele e a esposa, e ele teve um crescimento em 6 a 7 anos de chegar a esse nível de chairman e passar de 200 mil pontos de royalties. E isso é um negócio assim que não tinha precedentes na história da empresa. Isso afetou os negócios dos líderes no mundo inteiro, levantou a tampa e colocou tudo numa nova perspectiva. Mas aí o que é que ele disse? Ele falou que começou a buscar alternativas para desenvolver melhor os líderes dele, mudar o paradigma, e foi parar num treinamento com Eric Worre. Esse treinamento, na realidade, foi um treinamento muito seleto, onde ele pagou US$ 30.000 para participar desse evento, e depois ele compartilhou isso com o Stefan, e o Stefan foi para um evento maior dele, do Eric Worre, e ficou muito impressionado com o que o Jorge compartilhou com ele e depois com o que ele viu. E levou, então, o Eric Worre a proposta para o Michael Johnson trocar ideias com o Eric Worre e poder contratá-lo para ser nosso parceiro. E uma das perguntas que o Michael Johnson fez para o Eric Worre e que ele respondeu prontamente foi: o que você vê quando você olha para a Herbalife hoje? E a resposta dele foi essa: uma empresa de 20 bilhões e além. Isso aqui, evidentemente, capturou a atenção do Michael Johnson, e o Eric Worre, então, assinou um contrato conosco de 3 anos, 3 anos, meus amigos, e a dedicação dele é não só nesses treinamentos online, que nós já tivemos a oportunidade de participar, quem está em qualificação para o Premier League, trouxe esse grande projeto para dentro da nossa empresa, para que, em uníssono, no mundo inteiro, a gente fale sobre a importância do recrutamento, fale sobre a importância da ativação de novos distribuidores e sobre a qualificação desses distribuidores para o nível de supervisor e a ativação desses supervisores. O grande projeto do Premier League, que é do conhecimento de todos vocês, é chegarmos no final desse ano de 2024 com novos supervisores em atividade nas nossas organizações. Então, esse é o grande objetivo. E ele disse algumas frases que são muito poderosas, e repetiu agora em Bogotá, e quem esteve em Bogotá pode confirmar. A Herbalife não é perfeita, é simplesmente a melhor. Agora imagine a seguinte visão de futuro: e se os últimos 45 anos foram apenas um aquecimento para o que nós vamos fazer nesses próximos 5 a 10 anos? E a experiência que nós temos acumulada e o nível de entusiasmo com que nós estamos atualmente
eu tenho uma visão clara de que nós vamos construir mais nos próximos 10 anos do que fizemos nos últimos anos de existência dos nossos negócios. Só que ele também chamou atenção para a gente com algumas provocações. Ele disse: Herbalife é uma gigante, mas vocês não estão atuando como gigantes. Vocês estão muito quietos. O mercado está pronto, está procurando por alternativas de saúde e bem-estar e está procurando por alternativas de empreendedorismo, renda extra e oportunidades de independência financeira. Então, ajam com menos defesa e mais ataque. Então, aqui eu queria dar uma pequena pausa e queria olhar para vocês e queria ouvir vocês. Se tem alguma observação, tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer até esse momento de introdução, para poder a gente entrar no conteúdo propriamente dito. Aproveitem. Opa, assim fica melhor. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Olha o meu amigo Daniel Henriques aí. Quem aqui está pela primeira vez com o Davi Menezes? Está assistindo pela primeira vez um treinamento. Você jura, Vani Cleide? É sim o seu nome, né? Quanto tempo de negócio você tem, Vani Cleide? 2 aninhos? Muito bem. E por onde você andou nesses 2 aninhos que nunca esteve comigo? Boa tarde, eu Tudo bom? sou Tudo bem. Na verdade, eu lhe assisti na Extravaganza de São Paulo, juntamente quando foi no lançamento do A Nazaré Miranda. isso, com a Nazaré, lá Tinha, era mestre de cerimônias com Marcel Martins, nos chamou para o palco para a gente fazer o trabalho de lançamento e treinamento técnico do produto. isso. Eu sou direta da Martins, Que legal, olha o privilégio. Você está falando de onde? de João Pessoa, João Pessoa? isso. Adoro essa cidade, estou doido para voltar por aí. Seja bem-vindo. É considerada uma das cidades com nível de qualidade de vida maior do país, né? E é um privilégio Exatamente, vocês somos que moram por aí. privilegiados. Muito legal. Seja muito bem-vinda. Aproveite o máximo. E Obrigada. aí, quem mais gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta desses números, dessas colocações introdutórias, e principalmente desse objetivo que a gente tem nessa introdução de despertar confiança na nossa empresa, nos nossos produtos e na nossa oportunidade? Só abrir o microfone e falar. Oi, Fala, Daniel. eu gostaria de fazer uma pergunta a você, Davi. Com toda essa sua forma de aprofundar nas informações, é uma visão clara, por tanta experiência que tem, qual a sua visão sobre o desenvolvimento, o autodesenvolvimento e dos demais sobre liderança? Qual o primeiro passo que a pessoa deve dar para ela entender que ela está num processo, ela entrou num processo de autodesenvolvimento de liderança? Muito boa a sua pergunta, e essa pergunta vai ser respondida a seguir no nosso treinamento, porque nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre de onde vem o crescimento do negócio verdadeiro da Herbalife. Em que momento você deixa de ser um empregado dentro da Herbalife e passa a ser um empresário dentro da Herbalife? E a chave principal é essa, a mudança de mentalidade, de seguidor para líder. Embora o líder que é líder, ele sempre vai continuar sendo um bom aprendiz, porque é assim que ele continua liderando. É a mesma coisa do mestre e o discípulo. Mas a sua pergunta é muito valiosa e ela será respondida a seguir. Temos mais alguma questão? Boa Oi, tarde, oi. Davi. Espera aí que a Lúcia levantou a mão primeiro. Beleza. Olá, Davi, seja bem-vindo a João Pessoa. Eu tive um dos meus primeiros treinamentos com você, eu era equipe mundial e você era Guedes. Acreditem, pessoal, temos um testemunho aqui de que um dia eu fui Get. Eu sou o Davi, nós presidente nos do nosso qualificamos. presidente. Isso, foi um treinamento muito bacana, um treinamento longo, mas que nos blindou para sempre. Davi, eu me qualifiquei para a Liga Premier
porque eu coloquei como meta já estar qualificada na Extravagância de Bogotá. Agora, parte dessa minha qualificação foi feita utilizando a campanha Retorne à Herbalife. Certo? Então, várias pessoas retornaram com o uso dos produtos. Eu aprendi que tudo no nosso negócio começa com os produtos, né? Uns começam pelo negócio, mas não foi assim comigo. Eu comecei pelo produto, pelo resultado dos produtos. Eu queria ouvir a sua opinião com relação a essa minha qualificação. Se eu deveria ter trabalhado mais para negócio ou se fazendo parte com o novo início de uso dos produtos pelos distribuidores e até supervisores que estavam afastados, se isso vem para somar no meu negócio. Obrigada. A sua pergunta é mais simples do que a do Daniel. A do Daniel é muito ampla e muito complexa. Então, a sua pergunta eu já posso responder de imediato. E parte dela eu já respondi. O objetivo desse projeto da Premier League é um só, que no final de 2024 nós tenhamos nas nossas organizações mais supervisores em atividade. Então, esse é o foco principal. Todo o restante é secundário. Então, quem eu tenho que trazer para o meu empreendimento são pessoas que querem fazer negócio, não querem apenas utilizar produtos. Então, tá de parabéns porque fez a qualificação, recebeu o seu devido reconhecimento. Agora vamos fazer ajustes de foco e desempenho. Buscar mais distribuidores que queiram empreender, que queiram fazer negócio. E a melhor maneira da gente fazer isso é, na hora das apresentações, a gente fazer provocações do jeito que a gente fazia no passado e continuamos a fazer para vender o produto. A gente tinha o programa A, B e C, certo? E o programa C era o programa completo. Tinha um programa básico, tinha um programa avançado e o programa total. A gente apresentava o programa total para, no pior cenário, fechar negócio com o programa básico. Sempre apresentando acima para fechar abaixo, porque assim funciona a mente humana. Sempre você vai querer ir pelo espaço, pelo esforço menor e pelo caminho mais fácil. E aí, quando a gente faz o recrutamento e faz a apresentação da oportunidade, a primeira apresentação de qualificação que nós devemos fazer, evidentemente, depois de pré-qualificar o prospecto que está diante de nós, verificar que ele é uma pessoa que tem influência, verificar que ele tem um bom círculo de influência, que ele conhece pessoas, e verificar que ele tem recursos. Promover a qualificação 2K. Depois promover 1.000 pontos, se ele não aceitar o 2K. Se ele não aceitar os 1.000 pontos, promover 500 pontos. No último caso, 250. Então, não é interessante e estratégico começar promovendo 250, porque depois você não sobe, só desce. Então, você primeiro começa com 2K para descer para 1.000, para descer para 500, no pior cenário, fechar negócio com 250 e começar. Ficou claro para você? Mas pensa no grande objetivo, que é terminar o ano com mais supervisores na sua organização em atividade. Porque esses supervisores em atividade, em um futuro breve, estarão em conferências como essa daqui, como supervisores ativos. Ok? Gilberto, fale, meu caro. E aí depois vamos voltar para o conteúdo. Eu não consigo lembrar a referência para me te dar agora, mas um dos grandes treinadores, ele fala o seguinte, que o grande desafio desse novo tempo da informação que a gente vive não é aprender coisas novas, é desaprender alguns conceitos para reaprender e colocar em prática e crescer. Dentro desse contexto, né? E pelo que o Eric Orik, né, falou lá, que a Herbalife foi mais gigante, mas nós não estamos agindo como gigantes. Precisamos sair da defesa e ir para o ataque. Tu poderia colocar 2 a 3 pontos que, na tua opinião, seria isso? Ele falou mais alguma coisa? Sair da defesa e ir para o ataque? Muito bem, vamos voltar para o tema agora, que temos conteúdo que vamos contemplar a sua pergunta e a pergunta do Daniel. Eu estou vendo aqui a Mari Cristina também como presidente, nos prestigiando com a sua presença. Seja bem-vinda, querida. Parabéns por todos estarem aqui. Muito bem, voltemos então para a nossa apresentação.
Aqui agora estamos em Bogotá e o Nani trouxe esse dado para a gente que foi muito interessante. O projeto maior da Herbalife é abrir mais 50 países. E quando a gente escuta uma notícia como essa, nós estamos em 95, mais 50, e cada um desses novos países que a Herbalife abre, o nosso contrato prontamente é ativo nesse país e, portanto, nós podemos conquistar clientes e recrutar novos distribuidores, mas eu fico sempre pensando, o tamanho do negócio que representa os 95 países que nós temos. São milhões de pessoas que estão nos procurando. Então a gente só fez trabalhar a superfície. Nós devemos agora mergulhar em cada um desses países, mas principalmente mergulhar no nosso país. Uma vez eu escutei uma provocação que eu gostei muito. O pessoal quer ser membro da equipe de expansão global sem antes de ser membro da equipe de expansão do quarteirão. Ou seja, quantos clientes você tem no bairro onde você reside, no condomínio onde você mora? Então, esse projeto todo de expansão internacional e fazer a coisa grande começa perto da gente. Então, uma outra criatura que foi muito valiosa para a gente, com quem a gente aprendeu muito e se inspirou muito, foi o Alan Lorenz. Ele dizia: trabalhe sempre localmente e pense globalmente, que é dessa maneira que você vai expandir o seu negócio. E aqui agora eu queria mostrar para vocês um momento muito especial com um cavalheiro que eu tenho uma profunda admiração e que toda vez que me encontro com ele, tenho perguntas prontas para fazer para ele. E graças ao bom Deus, ele fala 7 idiomas, não fala só a sua língua original. E ele é muito bom também nessa parte, ele tem habilidades extraordinárias e todos vocês conhecem Michael Cole. Esse aqui foi um encontro com ele em Lima, na extravaganza no ano passado, onde Martinha também esteve presente. E acredito que Daniel também estava lá. Michael Cole, naquele ano, ou seja, no ano passado, tinha esse pequeno grupo de negócios. 18 chairmans, ciclo do fundador, 425 presidentes, 6 mil tabuladores. Ele disse assim para mim: Davi, se eu juntar a minha organização toda, tem muito poucos espaços no mundo só para esse time de tabuladores para cima se reunir. Imagina o tamanho do evento da organização dele se ele conseguisse juntar todo mundo do mundo inteiro lá. E ele tem apenas 3 diamantes. 30K, 3 diamantes com esse universo gigantesco de negócios abaixo dele. Porque construiu bem, e treinou bem, e fez uma boa mentoria, e sempre focou em liderança. O primeiro diamante dele, que vocês conhecem, chama-se Ari Baratz, de onde descende o contrato do Jaime da Martinha. O segundo diamante dele é o Sylvain Deschamps. E o terceiro diamante dele é o Nani Ranimir. Hansel. Abaixo do Nani, o Nani disse para a gente que tem 100 presidentes. Então a gente já pode chegar à conclusão que o negócio gigantesco está abaixo do Ari Baratz. E o Ari Baratz também tem uma história belíssima de construção forte e depois passou um tempo afastado por um grande inverno pessoal e depois, quando voltou, foi convidado pelo Michael Johnson para receber o seu PIN de Chairman's Club. Imagina, se afastar do negócio como presidente e depois voltar como Chairman's Club porque a construção foi bem feita. E é sobre isso que tem esse pequeno vídeo do Michael Cole e que minha filha Alice legendou para facilitar o trabalho de alguns aqui. Muita atenção para a mensagem. Hi everyone. I would like to share with you what I have become in Herbalife in the last few years. While when I look behind me, those are the results of a correct business model building, which is based basically on building leaders. Atenção. Our business is combining building consumer community, but also building organization. That's what we need to take care of. That's what we need to go back to. This is Herbalife. Thank you so much. Eu simplesmente adorei essa mensagem dele e tem tudo a ver
com este momento que nós estamos passando pós-pandemia. Por incrível que pareça, a pandemia já foi, mas ainda tem pessoas que entraram em modo de sobrevivência e ainda não saíram do modo de sobrevivência. Agora, isso aqui é algo muito poderoso que talvez possa trazer valor para vocês neste momento. Em que devemos nos concentrar? Primeiro, não devemos nos perder em ferramentas. Vocês que estiveram em Bogotá agora viram que todos os líderes que foram para o palco, ninguém falou de métodos nem de ferramentas, que todos os treinamentos foram focados em princípios. Então, o que é que está por trás das ferramentas e que não muda? O que é que faz as ferramentas funcionarem? Primeiro, princípios. Estes são os nossos princípios fundamentais. Honestidade, integridade, trabalho árduo, sacrifício, consistência, determinação, disciplina, ética. A lista não acaba aqui. Isso aqui não muda. Isso aqui é desde 1980, quando a nossa empresa foi fundada. Isso são as nossas raízes. O segundo pilar é o propósito. Nós fazemos Herbalife com que propósito? Para termos mais clientes, mais distribuidores, mais supervisores, melhor retenção e melhor duplicação. Isso aqui foi antes do Eric Ouro. Isso aqui foram resumos da extravaganza em Lima, no Peru, no ano passado. E, finalmente, qual é o foco? Foco número 1, sistema, plano de marketing, próximo nível, próximo evento e promoções. Damas e cavalheiros que estão aqui nesta conferência, capturem essa tela para que vocês possam ter, primeiro, a direção correta do trabalho e que vocês possam refletir sobre esses pontos e verificar no seu trabalho diário, na sua orientação para o seu grupo, como vocês estão conduzindo o seu enfoque, baseado no princípio, no propósito e no enfoque. Agora aqui uma pergunta seguinte. Quem tem mais de 5 anos de negócio que está aqui conosco? Quem era você e o que você fez para chegar até o nível em que você está hoje? Como você pode resgatar algumas coisas corretas que você fez, que te trouxeram até o nível que você pode incrementar com pequenos ajustes de direção, de foco, de princípios, de disciplina, para que você possa criar um novo movimento de crescimento. E aqui, outra mensagem do Nani. A única fonte de renda, de ganhos permanentes no nosso negócio, são royalties. E o que é que são royalties? Pedro Cardoso foi muito simples e ao mesmo tempo genial, como é de costume, e nos disse no tour do Chairman no final de 2022, eu acredito que vocês devam ter participado, ele esteve aqui em Fortaleza, royalties nada mais são do que pessoas na extravaganza. Tudo que você quiser definir de royalties é derivado disso aí, é construído a partir disso aí. Então agora muita atenção para o que vem a seguir. Se eu quero ter mais, eu tenho que ser mais e fazer mais. Eu sou o que faço, não o que disse que faria. Quem esteve na extravaganza de Bogotá foi profundamente inspirado e empoderado por esta mulher, cuja história nós já conhecíamos, porque ela esteve no Brasil, num retiro de tabuladores, com sua filha, recém-qualificada presidente, mas ali ela estava, se eu não me engano, no nível de 30K. E ela teve um crescimento estupendo no momento em que ela fez ajustes na liderança da sua organização. E por que é importante a gente olhar de novo para o plano de marketing e entender o valor de você patrocinar e desenvolver uma organização de supervisores produtivos, que tem tudo a ver com a resposta da pergunta da Lúcia. Por que patrocinar e desenvolver uma organização de supervisores produtivos? Porque se você não patrocina e desenvolve, o seu teto de crescimento no plano de vendas e marketing da Herbalife é a equipe mundial. Porque você pode chegar até o nível de equipe mundial somente você e seus clientes. Porque desde que o Leon Weissbein, lá atrás, criou o método de qualificação de equipe mundial de 4 meses consecutivos de 2.500 pontos, você sendo ativo por 4 meses, você muda de PIN. Mas você não construiu uma organização de supervisores.
E se você não construir uma organização de supervisores, você não tem royalties. E sem royalties, você não chega à equipe mundial ativo e depois entra na equipe tabuladora, Get, Milionário Presidente e além. Tudo está baseado em royalties. E são exatamente esses royalties o maior valor que nós construímos dentro do nosso negócio. E são esses royalties que nós vamos deixar de herança vitalícia e hereditária. Lembra que o nosso plano de marketing tem esse poder? Mas tem o poder de se você constrói algo que vale royalties e bônus, que é isso que você vai deixar de herança para as suas futuras gerações. Então, para quem está aqui como supervisor ativo, eu queria inspirar que esse é o seu desafio, seu próximo desafio. Não é apenas continuar sendo supervisor ativo, mas qualificar a equipe mundial e trabalhar para qualificar para o bônus. E nesse percurso, indo para a equipe mundial ativa e depois se qualificando o GET, você ganhar várias vezes esse bônus de 1% nessa jornada. Ou menos tempo para você chegar ao nível da equipe de expansão global. O mais importante é que você que está aqui como supervisor ativo, seu próximo nível é equipe mundial ativa. É assim que eu falo para o grupo. Porque você passando pela equipe mundial e continuando somente fazendo 2.500 pontos, você não está construindo a sua organização de supervisores. E como eu falei e mostrei no último slide, seu teto é exatamente esse nível. Então, o desafio de construir os duas métricas para você ganhar o bônus, que é ter 10 mil pontos de volume de organização, portanto, receber 500 royalties, sendo você ativo, e na produção pessoal fazendo 3.500 pontos, eu acredito que isso é do conhecimento de todos. Se não, anote. Todas as vezes que você, depois de qualificar a equipe mundial, você fizer 3.500 pontos de volume pessoal e tiver 10 mil pontos na sua organização em 3 níveis, você recebe seus 500 royalties e recebe o bônus de 1% adicional aos seus ganhos da sua própria operação de negócio que te qualificou para esse nível. E aqui, em seguida, vem o equipe mundial ativo, que eu também acredito que a grande maioria, se não a totalidade de vocês, já sabe como fazer para qualificar. Em resumo, para a gente qualificar para esse nível, quando a gente ainda não é uma equipe mundial ativo, pela primeira vez, é você qualificar a equipe mundial das 3 formas que existem num período de 6 meses. Então, eu queria inspirar vocês que vocês declarem que a temporada de qualificação começa agora em julho e vocês vão terminar em dezembro, que dá exatamente um plano de 6 meses. E de julho a dezembro, fazer essas 3 atividades de qualificação. 2.500 pontos em 4 meses consecutivos, para fechar o seu equipe mundial da primeira forma. Fazer 10 mil pontos num único mês de volume pessoal, você, seu consumo, suas vendas e seus distribuidores que se qualificam em supervisores, tudo isso soma para atingir esses 10 mil. Ou fazer 5 mil pontos em 2 meses, nesse período de 6 meses, não consecutivos. Você pode fazer 5 mil no mês que vem, ou esse mês, e fazer os outros em outubro, por exemplo. Está dentro da qualificação. Essa é a segunda forma de qualificar. 10 mil no mês, ou 5 mil em 2 meses não consecutivos. E, finalmente, com o apoio e desenvolvimento dos supervisores que você qualifique até o final de semana de liderança de preferência, isso vai facilitar muito a sua qualificação. Trabalhar com o método 2K simplificado para qualificar novos supervisores e levar esses supervisores para Recife, colocar dentro da imersão que nós vamos proporcionar para todos que forem participar, e de lá você fazer o último plano de 90 dias de 2024 para você qualificar a equipe mundial ativa e terminar o ano de 2024 dizendo: fiz o meu melhor. E esse é o primeiro nível de um construtor de organização. Construtor de organização. Então, eu queria que vocês agora olhassem para mim. Eu vou dar uma pequena pausa e vou falar uma coisa aqui muito séria com vocês. Pegue o caderno e anote que eu vou falar, que quem me ensinou isso foi Susan Peterson. Ela disse: Davi, o mundo da Herbalife é fácil de ser entendido. É só aplicar o princípio de Pareto 2 vezes. Primeira vez você aplica, lembra 80-20? 20% dos cadastros da Herbalife são distribuidores que fazem o negócio. 80% são clientes cadastrados, consomem os produtos. Então, você faz a primeira divisão da Herbalife em 80-20. 20% faz negócio, 80% consome produto.
Aí agora você faz o seguinte, pega os 80% que consomem produto e deixa fora da equação. E olha agora só para os 20% que desenvolvem o negócio. Aí aplica o princípio de Pareto de novo. 80, 20 sobre os 20%. Vai dar 16 e 4. 16% dos 20% que fazem o negócio são produtores de volume. São pessoas que normalmente fazem o negócio em tempo parcial e ganham renda extra, com algumas exceções. Os 4%, que são os 20% dos 20%, esses são que recebem regularmente royalties e bônus. Então, esse é o desafio e o convite para todos vocês que estão aqui nos assistindo. Fazer parte dos 4%, porque esse grupo está aberto. Ele não é isolado, fechado, intransponível, não. O trabalho que todos podem fazer aqui é se inspirar para fazer parte desse grupo que tem o privilégio, a alegria de receber todos os meses royalties e bônus por um negócio construído e desenvolvido e com uma perspectiva de crescimento. Então, dentro desse plano, vamos entender qual é o primeiro nível onde eu passo a fazer parte desse grupo de 4%. É quando eu me qualifico equipe mundial ativo, que é quando eu construo meu primeiro cheque de royalties e depois eu entro na equipe tabuladora, no nível de GET, aí eu me instalo nos 4% e posso todos os meses receber, fazendo as minhas qualificações, tanto de volume de organização como de volume pessoal, para receber os royalties e bônus e fazer parte desses 4%. A gente fica muito feliz de estar aqui dentro desses 4% falando para vocês, inspirando e dizendo: venham para cá que aqui é melhor. Voltemos então para a nossa apresentação. Aqui. Capturem também essa tela. É uma sugestão para você ter uma visão da jornada até a equipe de presidentes. Supervisor, vocês já se qualificaram. Supervisores ativos é a posição que vocês se encontram. Equipe mundial ganhador de bônus, próximo nível. Qualifica a equipe mundial ativo e depois que você qualifica a equipe mundial ativo, que a gente acabou de explicar que tem um prazo de 6 meses, faz de novo nos próximos 6 meses, que você tem, então, a estrutura de negócio para você qualificar para a equipe GET. Ou seja, não descansa. Começa de novo em janeiro do ano que vem e até o meio do ano de 2025, aproveitando a extravagância de Santiago, no Chile, você conclui o seu ano de 2025 como membro da equipe de expansão global para quem é hoje supervisor ativo que está aqui nos assistindo. Para quem está já no nível mais alto, faça os ajustes para ajustar, melhor, para ajudar a sua organização a seguir esse plano. E traga gente nova. Porque você, como líder, não pode ficar falando para a sua organização hoje baseado no que você fez há anos atrás. Eles necessitam de temperatura elevada, de vibração atual. E isso a gente só consegue fazendo um negócio novo. Então preste atenção. Esses dois aqui estiveram juntos, só que agora, número 1 do mundo, Leon Weissbein, recebeu o bônus do Mark Hughes número 1, e Stefan Graziani como presidente executivo. E eles trouxeram muito valor para o Summit em Lisboa. E olha só o que foi que o Leon falou para a gente lá. Olha o tema da palestra do Leon: apoiando os membros da equipe GET, como sendo uma das principais estratégias para o crescimento, para a retomada de crescimento do negócio no mundo todo. E no Brasil nós temos um desafio e uma oportunidade, que é empoderar de novo os tabuladores, principalmente os GETs, para eles inspirarem as equipes mundiais que hoje são responsáveis por quase a metade do volume de negócio da empresa no país, para que esses equipes mundiais tenham desejo ardente de se qualificar a equipe GET. Desejo ardente de plano de vendas e marketing, que é a nossa maior promoção. Tá certo? E não ficar apenas ganhando muito dinheiro com uma operação de venda direta, perdendo a oportunidade do multinível. Esse é o grande desafio e, mas ao mesmo tempo, a grande oportunidade que nós temos de crescimento e de ajuste de foco e de liderança dentro do nosso negócio da Herbalife. Então, por favor, capturem essa imagem, porque essa imagem aqui é o que precisa ser feito hoje para você qualificar para a equipe de expansão global.
independente de qualquer desafio que você esteja enfrentando, coloque isso aqui como foco. 16 supervisores, porque a média de volume pessoal dos supervisores no Brasil é de 1.000 pontos. No manual, a gente apresentava 8 supervisores ativos em 3 níveis, você tem 20.000 pontos. Era assim que a gente ensinava a qualificar GET. Mas a gente sabe que isso é didática, que isso na realidade não acontece. Se você tem só 8 supervisores, a probabilidade de todos serem ativos tende a 0. Mas se você aumenta o número de supervisores, aumenta a probabilidade. Então, se você tem 16 supervisores, em média, com cada um fazendo 1.000 pontos, você tem a base. Sobre essa base, você tem o fator de correção de royalties, que para a Sancan é de 25%. 25% de 16 dá 4. Esses 4 são adicionados aos 16 e você chega a 20.000 e recebe o seu primeiro, melhor, recebe o reconhecimento, inicia a qualificação no primeiro mês de GET. Você tem os seus 1.000 royalties, com os 5% a partir do seu volume pessoal mínimo de 2.500 pontos. Então, isso aqui é o mapa para você ter na sua frente do que tem que ser construído, do que deve ser construído para você entrar na equipe tabuladora. E o Leon, então, trouxe alguns valores no seu treinamento. Ele disse: primeira coisa que tem a ser transmitida para a sua organização e para o mercado é clareza de valor e de serviço. Qual é o valor do que você tem e da natureza do serviço que você presta. Em seguida, atraia clientes, retenha clientes, atraia distribuidores, desenvolva distribuidores, qualifique supervisores, crie supervisores ativos, duplique e lidere. Olha o mapa. Evidentemente, o treinamento dele foi longo, robusto, inspirador, mas aqui eu trouxe alguns mapas, dois slides, na realidade, de resumo desse treinamento para vocês olharem e terem um mapa e uma direção para verificar onde eu preciso fazer ajustes para elevar o meu negócio para o próximo nível e terminar esse ano melhor do que terminou 2023. Olha como esses dois últimos itens, que estavam inclusive pintados de verde no treinamento do Leon, está alinhado com a mensagem do Eric Worre. O Eric falou que existem 4 habilidades fundamentais para construir esse negócio. Primeiro é vender. Usar os produtos, educar e conquistar clientes. É o que significa vender. Segundo, recrutar. Conquistar distribuidores que usam e vendem produtos. Terceiro, duplicar. É aqui que começa a construção da organização. Quem só vende e recruta não está construindo a organização. Porque se você não ensina o seu distribuidor que você recrutou a fazer a mesma coisa que você está fazendo, você não duplica. Mesmo vendendo e recrutando, você não duplica. Então, a duplicação é ensinar o distribuidor a usar, vender e recrutar. E, uma vez que você construiu uma organização, você vai para a última habilidade, que é a liderança, que é aumentar o tamanho e a produtividade destas organizações. Ele escreveu a punho essa imagem que vocês estão vendo aqui à esquerda. Eu fiz uma foto da tela, lá em Lisboa, e ele escreveu e está escrito o seguinte aqui, ó: as 4 habilidades, as 4 coisas, e botou uma linha. A parte de cima tem a ver com job, tem a ver com emprego. E a parte de baixo tem a ver com business, tem a ver com negócio. Então ele disse: se você só vende e recruta, você está trabalhando com a Herbalife como se fosse um empregado. Basicamente tendo uma fonte de renda, dependendo do seu esforço. Mas se você duplica e lidera, aí você tem um negócio. E ele ficou inspirando a gente a pensar como homens e mulheres de negócios. E foi além. Sem duplicação, você torna Herbalife um emprego. Sem duplicação, não se formam líderes. Sem duplicação, não se conquistam royalties e bônus. Sem duplicação, não há construção, melhor, somente uma geração é construída, você não tem multinível. E, finalmente, você não terá um negócio vitalício e hereditário. Isso não é uma coisa justa a ser feita se você tem filhos ou pretende se reproduzir ainda em breve. Então, eu acho que essa aqui é uma boa reflexão para a gente pensar na importância da duplicação, meus amigos. E agora, a última parte do treinamento do Leon. Ele chama de verificação da realidade. Para que você possa estabelecer metas, tem que primeiro claramente definir o ponto de partida. E esse ponto de partida é exatamente encarar a realidade. Primeira pergunta:
Qual o nível do meu negócio atual em royalties? Segunda pergunta, há quanto tempo estou aí? Terceira pergunta, possíveis razões por que eu estou aí há tanto tempo? Quarta pergunta, qual a minha atual produção pessoal? Estou somente com 2.500 ou estou fazendo o volume que tem DLV? Eu estou pensando na construção de uma organização que vai me gerar royalties, porque tudo que a gente constrói na Herbalife nasce do nosso volume pessoal. O nosso volume pessoal é como se fosse a incubadora de todo o negócio que nós temos. Porque é a partir deles que nascem os supervisores, e é a partir desses supervisores que você pode ter futuros líderes. Qual o seu método diário de operação? Quantos distribuidores novos patrocinei em 2023 e no primeiro semestre de 2024? Quantos novos supervisores de primeiro nível qualifiquei em 2023 e no primeiro semestre de 2024? E, finalmente, a pergunta mais importante. Quantas primeiras linhas querendo mudar de nível no plano de vendas e marketing eu tenho hoje? Se vocês perceberam que isso aqui tem valor, capture essa imagem. Porque eu acredito que isso aqui tudo são mapas para refinar processos. Refinar processos que começam aqui, ó, com mentalidade. E depois vem para cá, execução. O conforto é o inimigo mais diabólico do mundo. Todo mundo ouviu isso lá em Lisboa e depois em Bogotá, pois ele nos impede de manifestar nosso potencial e dar a nossa melhor contribuição. E eu queria aqui dar uma pequena pausa e uma aberturazinha rápida. Até aqui, está claro para vocês o mapa, a jornada, os pontos de atenção? Agora tem um momento muito importante que é sair da zona de conforto. É o que nós vamos falar agora e vamos para a parte final. Sair da zona de conforto. O que é que nos impede de sair da zona de conforto? E o ser humano, ele se acostuma. Muitas vezes, a maioria está numa zona de conforto extremamente desconfortável. Mas se acostuma, principalmente porque convive com pessoas que estão em zonas semelhantes. E se tem algo que modela poderosamente o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas decisões e, consequentemente, os nossos resultados, é de quem me rodeio. E o que é que eles estão fazendo comigo? Isso é mais poderoso do que seminários, do que livros, do que vídeos, do que tudo que você puder imaginar junto não chega perto da influência do seu círculo íntimo. Então a gente tem que ter muito critério com quem nós estamos passando o nosso tempo, excetuando a nossa família. De quem me rodeio. Para mim, e quero dizer aqui na frente dela, Martinha, um dos maiores valores de ter qualificado para o S&P, mesmo sem saber que estava em qualificação, porque eu não conhecia as métricas, foi uma grande surpresa ter sido convidado, é conviver com eles e participar de masterminds como nós temos para aprender padrões mais elevados de raciocínio, de avaliação, de interpretação, de pensamento, de execução. Isso é poderoso. Então, eu recomendo para vocês que busquem conviver com pessoas melhores, com pessoas que já têm os resultados que você está querendo modelar. Que é dessa convivência que vem a possibilidade muito mais clara de você também atingir esses resultados. Voltemos para concluirmos. Então, quero dar um testemunho pessoal. Eu não sou dos presidentes mais produtivos. Mas, desde que qualificamos presidentes, eu e Juliana nunca fizemos 2.500 pontos. Nunca. Sempre nossa produção foi acima de 3.000 pontos. Isso aqui, à esquerda, é o ano passado de 2023. E nós, até chegarmos no mês de agosto, não estávamos conseguindo chegar aos 5.000 pontos. E sabemos que chegar aos 5.000 pontos e além cria impulso de crescimento. Porque dentro desses 5.000 pontos bem feitos, você cria novos negócios.
Então, quando chegou a nossa qualificação para o S&P, que aconteceu, o anúncio foi em setembro, que a gente entrou em outubro, isso nos motivou muito a aumentar a nossa produção pessoal para dar o nosso melhor, não para continuar dentro do S&P, mas para fazer jus à empresa que tanto nos deu. Então, esse é o momento da gente devolver um pouco do muito que já recebemos. E aí deu certo. Mudamos algumas estratégias, abrimos a qualificação em dezembro, mas também teve um fator motivacional aqui que eu vou mostrar nos próximos slides. Mês passado fechamos o 7º mês e estamos a todo vapor. Só para vocês terem referência de como construir um volume pessoal que cria negócios. Essa é a pizza, que é do conhecimento de todos vocês, e vocês sabem que quando tem essa manchinha roxa, que não acontece todos os meses, é porque tem supervisor que se qualificou, mas o mês ainda não fechou e ele continua produzindo. Chama-se volume de grupo. Então, temos aqui 4 fontes de volume dentro da pizza. Isso foi o mês de abril. Este foi o mês de maio. Então, teve qualificação de supervisor aí nesses 2 meses. Nós estamos qualificando o 4º supervisor de primeira linha, este mês de julho. Estamos em ritmo. E esse aqui foi o nosso volume do mês passado. A mensagem aqui para vocês é: qualquer um que está aqui pode. Nós não temos espaço de vida saudável, lembre-se disso. Se tivéssemos espaço de vida saudável, o volume estaria bem maior do que esse aqui, porque seria acrescentado esse aqui. Então, todo mundo aqui que tem espaço de vida saudável pode fazer muito melhor. Agora tem que fazer o foco em PPV e DLV. Sempre pensa, DLV significam royalties no futuro. DLV hoje, royalties amanhã. Sem DLV, não existem royalties. Posso ter até uma boa grana, mas essa grana para, porque é um negócio de mononível. Com o tempo, não tem projeto, não tem perspectiva e não tem herança. Então, isso aqui foi o que motivou a gente também a começar essa qualificação. Ir para a experiência máxima das férias do ano que vem. E vai ser muito bacana, e a gente vai se divertir bastante, e o jogo continua. E aqui para a gente concluir. Por que e como sair da zona de conforto? Primeiro, o que mais impede as pessoas de sair da zona de conforto? É essa faixa laranja que tem fora da zona de conforto, que é a zona de medo. Mas olha o que é que tem depois da zona de medo, a zona de aprendizagem. E olha o que é que vem depois da zona de aprendizagem, a zona de crescimento. E qual é a mensagem? Todos os nossos sonhos e os nossos maiores desejos a gente conquista na zona de crescimento. Essa é a primeira razão por que eu tenho que sair da zona de conforto. E como fazer para ultrapassar rápido a zona de medo? Primeiro, saiba. A zona de medo não é uma parede de concreto que a maioria imagina. A zona de medo é uma cortina de fumaça, na maioria das vezes, que você cria na sua própria mente. E você só percebe isso quando você atravessa. Então, a pergunta seguinte é: o que é que você deve fazer para sair da zona de conforto mais rápido e ir para a zona de crescimento? Olha a seta e olha as 3 chaves. Tenha metas, conecte-se aos sistemas e tenha mentores. Sugiro que vocês capturem essa imagem e reflitam sobre ela. Como é que estão suas metas? Como é que está a sua conexão no sistema? Desde que nós enfrentamos e superamos a pandemia, nós temos um sistema hoje no mundo inteiro híbrido, eventos online, como esse que nós estamos concluindo, e eventos presenciais. Eles são complementares. Os eventos online nos trouxeram o poder de escala que nós nunca tivemos antes da Herbalife entrar na pandemia. A gente sempre tinha eventos locais, tínhamos alguns ensaios online, mas não tínhamos sistematizados como nós temos hoje. E hoje, pessoas do Brasil todo podem se conectar numa aula que, outrora, só quem estava dentro da sala tinha acesso ao conhecimento, tinha acesso ao treinamento. Então, devemos ter o máximo de respeito e fazer o nosso melhor para participar dos eventos online, mas devemos também usar o poder dos eventos presenciais, principalmente na nossa cultura, para fazermos o trabalho do reconhecimento, da conexão e do pertencimento, que é muito forte, o evento presencial. Então, grava a mensagem: crescimento e conforto não coexistem. Faça a sua escolha, portanto. Crescimento e conforto não coexistem. E agora, para a gente terminar. Martinha, eu criei esse slide hoje de manhã. Perfeito. Sua cara. Temos que ter algo mais bonito do que a captura que fizemos do vídeo.
E esse é o ambiente onde nós vamos nos reunir. E eu gostaria muito de sugerir que você bloqueasse essa data na sua agenda para o ano que vem. 20, 21 e 22 de junho de 2025, Santiago, no Chile. As passagens aéreas e a possibilidade da nossa viagem para lá, ela é bem mais econômica do que a nossa viagem para Colômbia, porque Santiago é destino turístico e tem sempre muitas promoções. A gente daqui sai, basicamente faz uma escala em São Paulo, depois pousa em Santiago. E tem muita coisa bonita para a gente conhecer lá. E a recomendação é, vá antes, se você quiser conhecer e passear e fazer turismo. Não fique depois, para não desperdiçar a energia do evento. Isso foi uma lição que nós recebemos do fundador da empresa, Mark Hughes. Então, isso aqui foi apresentado pelo Eric, para a gente manter o foco e decidir a nossa posição melhor para jogar. E a melhor posição para você jogar em relação aos eventos é ser um promotor. É ser aquela pessoa que chega junto, que toma a decisão e diz: estou indo e quero que você venha comigo. E vira agência de viagem. Ajuda as pessoas a se organizarem e só se aquieta quando você tiver certeza que a pessoa está dentro da sala. O que todos sabem que acontece nos grandes eventos e que muitas vezes esquecem, que são as decisões que são tomadas, que fora de um evento como uma extravagância é impossível, a possibilidade do desenvolvimento, do fortalecimento de liderança, a se reinventar, inspiração total, como a gente voltou de Bogotá, e principalmente você estar perto daquele tipo de energia que você só conhece quando você vai para esses eventos. E que é muito importante, porque isso tudo é colocado em perspectiva. Tudo que você pensa que é problema fica menor porque a visão sai muito mais ampliada. Qualquer motivo porque eles não podem é a razão porque eles deveriam considerá-lo. O que é que significa essa mensagem que o Eric colocou no final do seu treinamento? É qualquer que seja a justificativa que as pessoas derem para não participar dos grandes eventos, é exatamente por isso que ele tem que participar. Então, grava a mensagem que também nós conhecemos, que é: nós não ganhamos dinheiro comprando histórias. Nós ganhamos dinheiro vendendo histórias, influenciando as pessoas. Porque quando você compra uma história de alguém que disse para você que não vai para um grande evento, qualquer que seja a história, essa pessoa se prejudica e você também. Os dois saem perdendo. Mas quando você inverte o papel e faz a pessoa se colocar numa outra perspectiva, isso tudo muda. E a pessoa lá na frente pode até te agradecer por você não ter comprado a história dela e ter influenciado para que ela vá com você. E nós temos uma grande meta coletiva de triplicar, no mínimo, o número de pessoas que nós levamos para Bogotá em relação a Santiago, no Chile. E aqui está a mensagem final: o compromisso com a excelência. E como nós devemos trabalhar nossa mente e evitar distrações para que a gente possa chegar lá e atingir nossas metas. Nós teremos um grande final de semana de liderança juntos. Esse vai ser o nosso próximo encontro presencial em Recife. Eu, Martinha e mais um imenso time de presidentes, com a presença exclusiva do Pedro Cardoso conosco, que aceitou o convite da Martinha, mediante o desafio de nós unirmos todo o Nordeste. E eu acho que esse vai ser o nosso trabalho daqui para frente. Temos um plano de 90 dias para colocarmos em marcha, colocarmos em movimento, em estado alterado de espírito e levar essa melhor energia para o mercado, trazer novos clientes, recrutar novos distribuidores, aproveitar as promoções, aproveitar os recursos que a Herbalife colocou para a gente, inclusive exclusivo para Sancan, como esse fator de correção de royalties de 25% e esse 2K simplificado, e levar mais supervisores para lá. Porque é isso que vai dar a possibilidade da gente chegar e atingir a meta que nós declaramos nesse compromisso de excelência que assinamos no final do evento em Bogotá. Meus amigos, aqui eu concluo com vocês esse nosso workshop, passo a palavra para a Martinha e desejo a todos vocês um espetáculo de plano de 90 dias e que a gente se encontre com muita energia, em grande estilo, em Recife, no nosso final de semana de liderança. Davi do céu, que extraordinário treinamento. Muito obrigada em nome de todo mundo, pela sua contribuição, pela clareza, pela forma como você coloca
a perspectiva do nosso negócio, o seu ponto de vista baseado em sua experiência e resultados, o que ainda se torna mais valioso ainda. E muito obrigada por contribuir seu tempo, sua sabedoria, seu conhecimento. Eu tenho certeza absoluta que ficou muito claro aqui para todo mundo. Se não ficou claro, eu sugiro que você reveja suas notas, né? Eu tenho aqui o meu caderno de anotações, porque o nome do jogo exatamente são royalties, e o que nos trouxe até aqui não necessariamente é o que vai nos levar até onde queremos chegar. Desejo muito sucesso a cada um de todos, que a gente tenha um julho extraordinário. Parabéns mais uma vez a todo mundo que qualificou, mas principalmente parabéns a todo mundo que qualificou, compareceu e estava aqui de mente e corpo, com sua câmera aberta, e querendo mesmo absorver esses conhecimentos. Davi, se você me permitir, eu vou compartilhar aqui o vídeo da extravaganza. Na verdade, Por olha só, favor. o vídeo da extravagância para que todo mundo aqui, a gente se inspire, aquele vídeo que a gente recebeu lá no S&P, para que a gente se inspire aqui e já coloca a meta aí agora. Comemorando as novas pessoas que vão estar nessa extravagância. E para isso tem um plano, né, que Davi já traçou aqui, a gente está no próximo fim de semana de liderança, tudo começa. Tudo que a gente tende a ver, ter a visão de longo prazo serve para inspirar, mas não necessariamente nos coloca na ação imediata do dia a dia. Então, na ação imediata do dia a dia, o foco primeiro está aqui em Recife, nesse fim de semana de liderança, você garantir que você vai chegar lá com pelo menos um supervisor em 90, de primeira linha, eu estou falando, tá? Em 90 dias, um supervisor de primeira linha. Eu tenho certeza, os mais famintos do nosso negócio vão chegar lá com 3, né? Um por mês, como a gente está vendo aqui esse ritmo incrível. Parabéns a todo mundo mais uma vez e vamos fazer de julho o extraordinário mês. Garanto uma coisa, todo mundo que esse mês repetir a dose e pós-promover para seus downlines a importância de estar num treinamento de 2.500 pontos de volume, isso é o exercício de parte de sua liderança. É você transmitir a visão e o valor do que você recebeu para que outras pessoas aprendam a não desperdiçar isso, não é verdade? A dar o valor de estar aqui no próximo mês no treinamento de 2.500 pontos de volume, qualificado e participando. Então, beijo grande. Podemos fazer foto de todo mundo? Coloca aqui, Ferreira, vamos fazer uma foto de todas as telas que estão abertas aqui. Todo mundo, porque a gente vai fazer esses reconhecimentos. Ferreira, está aí pronto? Se você liberar aqui essa imagem, eu posso fazer. Eu sempre digo, de nada vale a gente qualificar se não for para a gente divulgar, não é verdade? Então, agora se certifique que você vai mostrar a sua foto, não apenas qualificada, porque seu grupo deve saber que você faz seus 2.500 e tal, qualificado, mas com a postura de dono de negócio, qualificado, assumindo o compromisso e a responsabilidade de dizer, esse é meu negócio, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que estar lá, e para isso é nossa postura, nossa atitude que inspira mais e mais pessoas estarem aqui. Então, todo mundo sorrindo, hein? Porque eu não tirei foto de todo mundo, não. Show! Parabéns, Davi. Muito, 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 muito obrigada por tudo. Um beijo grande, que Deus te guarde, te proteja, te ilumine. Para todos vocês, extraordinário mês, bom final de semana. Que Deus guarde, ilumine e proteja. Beijo!